Bom dia, queridos irmãos, amados amigos. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra escrita na Epístola de Pedro, na sua primeira epístola, capítulo de número 1, versículos 18 ao 20, onde está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, meu amigo Jorge Oliveira, que está em Sampa acompanhando essa transmissão, o Altíssimo, ele possuía um plano de redenção para a humanidade antes mesmo da criação do mundo. Minha querida irmã Cris, Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Ou seja, todos irão adorar o anticristo, menos aqueles que desde antes da fundação do mundo tem o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Já estava determinado que o seu Filho, Jesus Cristo, seria o próprio sacrifício, ou seja, antes mesmo de criar o homem, o Senhor havia providenciado a propiciação dos pecados. A desobediência de Adão não surpreendeu o Senhor e muito menos o forçou a arranjar uma solução emergencial para resolver o problema da humanidade. Deus, ele só se manteve em silêncio para não revelar completamente o seu projeto, como afirmou Paulo lá em Romanos, capítulo de número 16, versículo 25, que diz: conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Então Deus sempre soube que o homem cairia. Por sua onisciência, Deus sabe de todas as coisas. Não existe passado, presente, futuro para Deus. Deus é atemporal. Então Deus já sabia muito bem, minha querida irmã Anne, que o homem iria pecar, que o homem iria desobedecê-lo. Então o texto vai nos dizer que a nossa salvação, ela já nos foi ofertada antes da criação do mundo. Assim, no momento oportuno, ele deu a conhecer o seu plano. O próprio Paulo vai nos dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, para Deus e para a humanidade, o ponto mais precioso da história eterna foi a manifestação do Senhor Jesus Cristo ao mundo e a sua obra de expiação. Aqueles que compreendem essa revelação e fazem dele o seu Salvador, alcançam parte da promessa mais importante das Escrituras, que é a vida eterna. Meu querido diácono José Jorge, prazer tê-lo aí participando conosco também. Nós fomos resgatados, irmãos. Houve um preço pago pelo nosso resgate. E esse é um argumento para uma vida santa, derivada do fato de que fomos redimidos e da maneira pela qual nossa redenção ela foi realizada. Não há maneira mais eficaz de induzir os verdadeiros cristãos a se consagrar inteiramente a Deus do que os referir ao fato de que eles não são seus. Nós não nos pertencemos, irmãos. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Literalmente comprados pelo sangue de Cristo. Cristo deu a sua vida por nós. Paulo vai dizer que não foi com coisas corruptíveis, mas com aquilo que é incorruptível. O Paulo se refere com coisas corruptíveis como é aplicado ao ouro. A prata e o ouro, geralmente eles constituem o preço, né,
pago pelo resgate dos cativos. Então é claro que a obrigação de quem é resgatado de amar seu benfeitor, ela é proporcional ao preço pago pelo seu resgate. A ideia aqui é que um preço muito mais valioso do que qualquer quantidade de prata ou ouro havia sido pago pela redenção do povo de Deus, e que nós estamos sob a obrigação proporcional de nos dedicarmos ao seu serviço. Ou seja, Deus pagou um preço muito alto, minha querida Júlia, por nossas vidas. E proporcional a esse preço é a nossa obrigação em servir a Deus com excelência, em dar a Deus o nosso melhor serviço. Fomos redimidos, irmãos, pela vida do Filho de Deus, oferecida em nosso favor. Houve uma troca. Aquele castigo era nosso, porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então o castigo era para nós, que nós somos pecadores. Todos pecaram, menos Cristo. O justo paga pelo o injusto. Então, entre o valor dessa vida, a vida de Cristo, a prata e o ouro, não havia comparação. O próprio Pedro vai nos dizer lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, que até o ouro pode ser destruído quando é provado pelo fogo. Então não se compara o preço que Deus pagou pela tua vida. Não se compara a prata, não se compara a ouro, não se compara a nenhum bem material, a nenhuma moeda corrente, a nenhuma riqueza natural. Você foi comprado com o sangue de Cristo, com o precioso sangue de Cristo. Paulo vai nos dizer lá em Romanos capítulo 3, do versículo 23 até o versículo de número 26, o seguinte: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que ele é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em seu nome. Paulo diz: todos pecaram e privados estão da glória de Deus. Paulo insiste em dizer, meu querido apóstolo Antônio Batista, que todos, sem distinção, carecem de buscar justiça em Cristo. Como se ele estivesse dizendo: não há outro caminho para a obtenção da justiça. Não há um método para justificar alguns e outro método diferenciado para justificar outros, senão que todos igualmente têm de ser justificados por meio da fé, já que todos são pecadores e ninguém tem como justificar-se diante de Deus. Paulo tem por certo que todo mundo que se aproxima do tribunal divino se conscientiza plenamente de ser pecador e se sente aniquilado e perdido sob o senso da sua própria culpa. Que forte isso! E assim faz-se evidente, minha querida irmã Helena, que nenhum pecador pode suportar a presença de Deus, como nós podemos ver no exemplo lá de Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, que após o pecado de Adão e Eva, eles ouvem Deus chegando no jardim e eles se escondem da presença de Deus por causa do pecado. O apóstolo Paulo ataca novamente com um argumento extraído do oposto. Por essa razão é bom notarmos seu raciocínio, visto que todos os homens são pecadores. Todos os homens são pecadores, minha querida irmã Cristiane. Todos os homens são pecadores. Daí o fato do apóstolo inferir que todos são deficientes ou desprovidos
de todo e qualquer louvor da justiça. Portanto, à luz do seu ensino, não existe justiça senão aquela que é perfeita e absoluta. Se porventura existisse aquilo que chamam de meia justiça, então não haveria qualquer necessidade de privar o homem completamente de toda e qualquer glória por ele ser um pecador. Por isso, a ficção criada por alguns de uma justiça parcial, ela tem que ser refutada. Se porventura tivesse base o conceito de que somos parcialmente justificados pelas obras e parcialmente justificados pela graça de Deus, então esse argumento de Paulo de que todos se acham privados da glória de Deus por serem pecadores, careceria de qualquer reforço, de qualquer força. Ninguém, irmãos, é merecedor da salvação. A salvação não é uma obra meritória. Nada do que venhamos fazer nos torna merecedores da salvação. Nós somos salvos única e exclusivamente pelo sacrifício vicário de Jesus em nosso favor. Só por isso nós somos salvos, irmãos. Não somos salvos pelas obras. Nós operamos, nós fazemos obras. Por que somos salvos? Nós não somos salvos para... Nós não obramos, né? Não fazemos obras, não trabalhamos, não servimos para ser salvo. Ao contrário, nós fazemos isso porque nós já somos salvos, porque Cristo conquistou a nossa salvação na cruz do Calvário. Portanto, o certo é que não há justiça onde o pecado se fez presente, ou se faz presente, melhor dizendo, até que Cristo elimine a maldição. É precisamente isso que Paulo está a declarar em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 10, quando ele diz: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, irmãos. Não é deixado ao homem intrinsecamente senão o fato de que ele parece acossado pelo justo juízo de Deus. Por isso é que todos são justificados gratuitamente pela misericórdia de Deus. A palavra do Senhor diz que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, irmãos. Pois Cristo, ele vem em socorro das misérias humanas e ele se comunica aos que creem nele, de modo que tão somente encontre nele todas as coisas que precisamos. Cristo é a nossa suficiência, irmão. A sua graça nos basta. É provável que não haja na Escritura nenhuma outra passagem que ilustre de forma tão extraordinária a eficácia da justiça divina, pois demonstra que a misericórdia divina é a causa eficiente. Preste atenção nisso. A misericórdia divina é a causa eficiente da nossa salvação. Cristo e seu sangue é a causa material. A fé que é concebida pela palavra, porque em Romanos está dizendo assim é que a fé vem pelo ouvir o evangelho a respeito de Cristo. A causa instrumental, o instrumento usado é a palavra de Deus para que nós alcancemos a salvação. E a causa final é a glória, tanto da justiça divina quanto da generosidade divina. É a causa final. E com respeito à causa eficiente, Paulo diz que somos justificados gratuitamente e que somos justificados por sua graça. Ele usou 2 vezes a expressão para que saibamos que tudo vem de Deus e nada de nós mesmos. Teria sido suficiente confrontar graça e mérito, porém, para impedir que nós absorvêssemos a ideia de uma justiça truncada, ele firmou ainda mais nitidamente o seu significado por meio da repetição, e assim reivindicou para a misericórdia de Deus exclusivamente todo o efeito da nossa justiça. Cristo, mediante a sua obediência, satisfez o juízo do Pai.
e ao tomar posse sobre a nossa causa, livrou-nos da tirania da morte, por meio da qual nós fomos mantidos em cativeiro. Glória seja dada ao nosso Jesus. Nossa culpa é cancelada pelo sacrifício expiatório por ele oferecido. Ele a quem Deus apresentou como propiciação. O verbo grego traduzido aqui como apresentou, às vezes significa predeterminar ou às vezes apresentar. E se porventura preferirmos o primeiro significado, compreendemos então que Paulo está a referir-se à graciosa misericórdia de Deus em haver designado Cristo como o nosso mediador, a fim de reconciliar o Pai conosco por meio do sacrifício da sua morte. Não é um elogio comum da graça de Deus o fato de que seu próprio beneplácito ele encontrou uma forma pela qual pudesse remover nossa maldição. O próprio Deus, irmãos, na sua bondade, ele providenciou o meio pelo qual a nossa maldição foi removida. Nós estávamos destinados à morte. Entenda isso. Na verdade, meu querido irmão Dene, tudo indica que a presente passagem concorda com aquela que se acha em João capítulo 3, versículo 6, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo concorda com essa passagem escrita por João, expressando a nossa salvação por intermédio único e exclusivo de Cristo Jesus. Pedro também, no texto que nós lemos, vai nos dizer isso, que nós fomos salvos, comprados, resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Ou seja, Cristo deu a sua vida por nós. Agora, se nós adotarmos o segundo significado, o sentido será o mesmo, irmãos. Porque a seu próprio tempo, Deus o apresentou a quem designou como mediador. Então, Cristo veio no tempo oportuno, no tempo certo, onde Deus veio revelar o mistério de que a nossa salvação já havia sido providenciada antes mesmo da criação do mundo. Entretanto, visto que o outro ponto de vista não pode ser descartado, eu não quero aqui entrar nesse mérito e vou deixar essa questão em aberto. O importante é entendermos que o significado específico do apóstolo aqui se faz ainda mais evidente se atentarmos para o que ele diz, ou seja, que Deus, a parte de Cristo, está sempre irado conosco e que somos reconciliados com ele quando somos aceitos por meio da sua justiça. Deus não nos odeia na qualidade de feituras suas, ou seja, pelo fato de nos ter criado como seres viventes, mas o que ele odeia em nós é a impureza, o pecado, o qual extinguiu a luz da sua imagem. Quando essa impureza, irmão, ela é removida, então ele nos ama e nos abraça como seus filhos, como feituras suas próprias e puras, como propiciação pela fé em seu sangue. Foi isso que Cristo fez, irmãos. Cristo foi a nossa propiciação, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa ideia é declarar que Cristo, ele nos concede a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, logo que pomos nossa confiança no seu sangue, que foi vertido em favor de nós. Porque é pela fé que tomamos posse desse benefício, irmãos. Ao mencionar somente o sangue, ele não pretendia excluir as outras partes da redenção. Ao contrário, ele pretendia incluir tudo numa única palavra. E faz menção do sangue porque é nele que nós somos lavados. E assim, toda a nossa expiação é compreendida no ato de se tornar a parte pelo todo. Então, é pelo sangue de Cristo, é também pela fé, porque nós somos salvos mediante a fé.
mas a fé de que foi o sangue de Cristo que nos proporcionou a redenção, irmãos. Foi derramando o seu sangue na cruz, ou seja, foi entregando a sua vida por nós, que Cristo nos concedeu o privilégio da expiação. Toda expiação, irmãos, é compreendida no ato de se tornar, se tomar, melhor dizendo, parte de tudo, do todo, pelo todo, por tudo que Cristo fez, pela nossa fé, porque sem crer, sem fé, é impossível agradar a Deus, e nós somos salvos mediante a fé. A gente precisa crer realmente que Cristo morreu por nós, que Ele verteu o seu sangue na cruz em nosso favor. Se a gente não crê dessa forma, nós não alcançamos a salvação. E Paulo vai nos dizer lá no versículo de número 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça. A reiteração dessa cláusula, ela é enfática e revela a intenção deliberada de Paulo, visto que a mesma era muito necessária. Não há dificuldade maior do que persuadir alguém a privar-se de toda a honra e atribuí-la a Deus. Muitos pensam, eu sou salvo porque eu sou bom, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu sou um bom patrão, eu sou um bom empregado. Não há mérito na salvação, não há mérito dado ao homem. Todo mérito é de Cristo, todo mérito é do Pai Celestial, que providenciou o meio pelo qual nós alcançaríamos a salvação. E esse meio foi a morte do seu Filho Jesus. E isso, querido, foi o plano original de Deus. O apóstolo Paulo, corretamente, ele aplica ao período em que Cristo se revelou, o que existira em todos os tempos, pois Deus manifestou publicamente em seu Filho o que anteriormente fora conhecido, embora de forma obscura e em meio a sombras. Mas no tempo oportuno, Deus revelou o mistério do seu plano, que nós seríamos salvos por aquele que existira em todos os tempos, porque Cristo é eterno. Cristo existiu desde sempre. E esse foi o plano de Deus, que Ele, detentor de toda a glória, todo o poder, toda a honra, iria se despir de tudo isso, esvaziar-se de si mesmo, humilhar-se tomando a forma de homem, cumprir toda a lei. Cristo nasceu sob a lei para cumpri-la e assim estar apto a morrer por nós, o justo pelo injusto. Isaías vai dizer no seu capítulo 49, versículo de número 8 o seguinte: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhes darem em herança as herdades assoladas. No tempo certo, irmão, no tempo favorável, Deus enviou Cristo Jesus para nos conceder a salvação. Paulo vai corroborar com essa ideia lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2, dizendo: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então Deus nos apresenta o seu plano, irmãos. O mistério que esteve oculto, o mistério que esteve às sombras, porque desde o início Deus vinha falando a respeito desse mistério. Já no Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, ele já anuncia a vinda daquele que vinha e pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente e nos traria de volta para a comunhão com o Pai. Em todas as épocas, irmãos, Deus havia dado prova de sua justiça.
Mas ao nascer do sol da justiça, a mesma justiça despontou com maior resplendor. Portanto, observemos bem a comparação entre o Velho e o Novo Testamento, porque a justiça de Deus só se revelou claramente no tempo em que Cristo apareceu. Até então estava oculto esse mistério, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O justo e justificador é a mesma pessoa, Jesus, o Cristo, aquele que morreu por nós naquela cruz. Então esta é uma definição daquela justiça que, como disse Paulo, foi revelada no tempo em que Cristo se manifestou e que, segundo nos ensinou no primeiro capítulo, se fez conhecida no Evangelho. Ele afirma que ela consiste de duas partes. A primeira consiste em que Deus é justo, não propriamente um entre muitos, mas o único que possui inerentemente toda a plenitude da justiça. Ele recebe o pleno e perfeito louvor que só a ele é devido, como o único que detém o nome e a honra de ser justo, ao mesmo tempo em que toda a raça humana se acha condenada por sua injustiça inerente. A segunda parte refere-se à comunicação da justiça, pois Deus, de forma alguma, oculta suas riquezas em seu ser, senão que as derrama sobre todo o gênero humano. A justiça divina, pois, resplandece em nós na medida em que nós, ou melhor dizendo, em que Deus nos justifica por meio da fé em Cristo Jesus, pois esse haveria sido dado em vão para a nossa justiça, caso não usufruíssemos por meio da fé. Irmãos, por meio da fé, temos que crer que Cristo é a nossa propiciação. Temos que crer que a nossa salvação veio por intermédio de Cristo Jesus. Precisamos entender isso. Porque todos os homens, irmãos, são injustos e estão perdidos até que o remédio celestial lhes seja oferecido. O sacrifício de Cristo não foi uma emergência, não foi um plano B, foi o melhor dos planos divinos para a humanidade à vista do pecado do homem, irmãos. Não foi um plano B porque o plano inicial falhou quando o homem o desobedeceu e deu ocasião ao pecado. Deus não foi pego de surpresa, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele já detinha o conhecimento de que o homem falharia e a partir de então teria que ser resgatado. E fomos redimidos por meio do sacrifício vicário de Cristo. Esse sacrifício, ele nos concedeu privilégios da redenção, que inclui o perdão do pecado. Efésios capítulo 1, versículo 7 vai dizer: Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados, de acordo com a abundante graça de Deus. Está incluído também, entre os privilégios da redenção, a justiça. Romanos capítulo 7, versículo 17 diz: O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quanto receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por causa desse único homem, Jesus Cristo. E nós também, como privilégio da redenção, irmãos, nós ganhamos a vida eterna. Glórias seja dada ao nosso Redentor Jesus Cristo, que nos concedeu o privilégio da vida eterna. João vai nos dizer em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Eles cantavam-lhe um cântico novo com essas palavras: O Senhor é digno de receber o livro e quebrar os seus selos e abri-lo, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e os reuniu no reino e os fez sacerdote do nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aleluias! Cristo nos concedeu vida eterna, irmãos.
ao morrer naquela cruz. E a cruz não foi a solução para o plano que não deu certo. O plano era este mesmo, irmãos, de que Deus tomaria o nosso lugar na forma de homem, morreria naquela cruz para nos conceder a salvação. Desde o início, texto que nós lemos da Epístola de Pedro diz que antes, noutro tempo, antes da fundação do mundo, olha que coisa, antes do haja luz, se haja cruz, antes da fundação do mundo, irmão, nós fomos comprados, não com prata e ouro, não com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos, porque ele não cometeu pecado. Seu sangue era puro e incontaminado, imaculado, irmão. Não havia mancha. Glória seja dada ao nosso Jesus Cristo, que nos concedeu a salvação. Então, fique aí com essa palavra, que essa palavra possa te edificar e te fazer lembrar o quanto você é valioso, o quanto Deus te ama. Porque conforme João nos deixou escrito, ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está consumado. Cristo nos resgatou. Cristo nos redimiu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Quero agradecer a todos que participaram dessa live. Não quero citar nomes para não esquecer de alguém, mas que Cristo abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia.